Está chegando a hora, meus amigos e minhas amigas. Confesso para vocês que agora, presente aqui no palco do jogo, no palco da decisão de amanhã, de um dos jogos mais relevantes, mais importantes da história do Fluminense, por que não? Não estou falando estou falando um dos, devido ao tamanho do adversário, o tamanho dessa competição, que pode representar em todos os sentidos uma vaga nas quartas de final desta Copa do Mundo de Clubes. Confesso para vocês aqui, hoje, tá batendo uma ansiedade. Tá batendo um certo desespero em saber o que vai acontecer, se o Fluminense vai avançar, se não vai, como vai ser esse jogo. E não tem como ser diferente, né? A gente espera que esse grupo, esse time possa jogar, encarar esse adversário como se fosse a última coisa que eles fossem fazer da vida deles. Como se fosse não, né? Pensando em cada familiar, em cada torcedor que vai estar, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, além dos que estarão aqui, obviamente, em Charlotte, para empurrar o Fluminense rumo a essa classificação histórica. Não importa da forma como ela vem, seja lá de que jeito for, pênalti, prorrogação, não importa, gol no último minuto. É difícil, mas eu tenho confiança de que o Fluminense pode entregar um desempenho que a gente vai se orgulhar independentemente do adversário. Esse time já mostrou que tem condições de fazer isso e tomara que consiga. Hoje a gente acompanhou aqui, e eu vou deixar para entrar mais em detalhes sobre isso e outras situações no nosso pré-jogo, mas hoje falaram por aqui Renato Gaúcho e também a zona mista com os jogadores do Fluminense. Germán Cano, o ídolo Germán Cano, falou aqui, mostrou muita confiança. Soteldo, que está confirmado, Soteldo vai para o jogo, tá? Está confirmado, Soteldo será a opção no banco de reservas e poderá fazer a sua estreia com a camisa do Fluminense, justo aqui na Copa do Mundo, justo contra a Internacional. O Renato também falou sobre o Thiago Silva, a importância dele, não entrou em tantos detalhes, mas a tendência é de que ele jogue. Enfim, o time todo, o elenco todo à disposição para esse jogo histórico, né, que tem tudo para ficar na nossa memória. Eu vou trazer para vocês aqui a palavra deles, evidentemente, né, dos jogadores, do Renato, e depois a gente completa. Primeiro eu vou começar com o Renato Gaúcho, falando sobre o Soteldo, falando sobre, né, a importância, a estratégia para esse jogo, o que o Fluminense tem que fazer para vencer esse jogo. Depois os jogadores e a gente volta para fechar. Temos que dar parabéns ao nosso departamento médico, aos nossos fisioterapeutas, ao Filé, gênio. Ele conseguiu recuperar o Soteldo da lesão dele. É lógico que o Soteldo ainda não se encontra 100%, até porque ele não treinou na maioria dos dias com o grupo, somente os últimos 2, 3 dias que ele estava presente nos treinamentos normais com os demais companheiros. Mas é um jogador que, sem dúvida alguma, ele com 15, 20, 30 minutos ele pode nos ajudar bastante. Ele está na concentração, ele vai para o banco, sim. E eu tenho certeza que a gente precisa dele, até pela experiência dele, né? Porque é um jogador de alto nível, é um jogador que está acostumado a jogos grandes. Então, se precisar, eu tenho certeza que alguns minutos ele vai nos ajudar. Muito fácil, pelo menos da maneira que eu trabalho, na sala de vídeo. Eu passo o vídeo, eu mostro exatamente o que acontece nos outros jogos quando não se tem atenção. Mostro para eles quando a gente não tem a concentração total do que acontece com a gente também. Então eu mostro na teoria, no vídeo, e cobro deles na prática dentro do campo. Então os exemplos estão aí. Concentrou, ficou focado no trabalho, você vai evitar que se tome um gol. Então eu falo para eles, se o adversário tiver que fazer gol, tem que fazer gol por méritos do adversário e não por falhas nossas. Então eu dei exemplo, inclusive nesse último jogo, do nosso penúltimo jogo, que nós tomamos a virada, porque nós estávamos bem na partida, fazendo tudo que nós treinamos, e aí de repente, depois da parada técnica, deu aquele apagão no time, durante aqueles 10, 15 minutos, e nós tomamos uma virada. E depois ainda nós conseguimos virar novamente no segundo tempo, mas isso não vai acontecer toda hora. Daqui a pouco você pega um adversário com uma qualidade maior, as dificuldades vão ser maiores. Hoje em dia, eu falo para eles, é difícil você fazer gol. É difícil no mundo todo você fazer gol, mesmo com qualidade. É difícil fazer gol. O que a gente não pode é proporcionar para o adversário um gol fácil, porque daí você tem que dar espaço, vai ter que mudar o esquema, vai ter que começar a dar espaço para o adversário, e aí a coisa pode se complicar. Se no momento que você estiver concentrado o tempo todo, você vai evitar muito que o adversário cresça na partida e principalmente que ele comece a criar situações de gol, ou mesmo o gol. Eu costumo falar para eles uma historinha
justamente sobre a tua pergunta, que ela foi muito boa, sobre a concentração. Eu pergunto assim para eles, a maioria aqui são pais de família. Vocês andam no shopping com o filho de vocês de 1 ano e meio, 2 anos, e dão as costas para ele? Ninguém dá as costas para ele, eles falam. Ninguém dá, né? Porque se der as costas, infelizmente, alguma coisa vai acontecer. Então, a mesma coisa no jogo, se você não estiver focado, se você não estiver concentrado, alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, isso eu martelo muito na cabeça deles. Eu falo para eles o tempo todo. Muitas vezes eu estou assistindo jogos. Hoje mesmo estava vendo o jogo do Flamengo antes de vir para cá. Aí estava com alguns jogadores lá. Aí as coisas acontecem dentro do campo. Eu mostro para eles. Está vendo? Olha ali. Ó. É o que eu falo para vocês. Se não concentrar, a coisa vai acontecer. Ela acontece a favor e acontece contra. Então, esse foco no trabalho, essa concentração no trabalho, é a coisa que eu fico o tempo todo em cima deles. No vídeo e na prática, nos treinamentos. Bom, eu acredito que sim, mas, cara, o favoritismo deles é uma coisa óbvia para vocês da imprensa. Bom, eu acredito que sim, mas, cara, o favoritismo deles é uma coisa óbvia para vocês da imprensa e que vocês não estão errados, para mim, para os torcedores. Porque eu costumo falar, você vai no supermercado com R$1.000, você faz as compras do teu agrado. Se você for no mercado com R$100, você não tem muitas opções de compra, você não pode ficar escolhendo muito, tá entendendo? Então, é o que acontece com a parte financeira dos times daqui da Europa em relação aos times brasileiros. Você, aqui na Europa, um jogador custa 30, 40, 50, 70, 80 milhões de euros, eles vão lá e compram. O clube brasileiro tem esse dinheiro para fazer um plantel. Então, daqui a pouco tem outro que custa lá 80, 100 milhões, eles têm dinheiro, vão lá e compram. Então, no momento que você compra esse tipo de jogadores, você forma uma seleção no teu time. E você, no momento que você forma um time forte, igual a esse, como os europeus têm esse dinheiro para trazer esse tipo de jogadores, tanto é que quando se destaca um jogador lá no Brasil, eles vão lá e buscam. Eles não têm muito papo com eles. Ficam discutindo uma semana, 10 dias, 15 dias, mas se eles querem, eles trazem na hora. E trazem. Então, no momento que se junta esses jogadores todos desse nível, é lógico que as chances de você vencer uma partida, vencer uma competição, ela se torna maior. Mas aí vai depender muito das atitudes dos jogadores dentro do campo. Se querem ou não querem. O meu time está pronto para brigar. A gente sabe do potencial do adversário, não tem como negar. Como você vê um PSG, um Bayern, um City, entendeu? Mas é aquele negócio, é muito fácil. Me dá, deixa eu ver, os 3 melhores jogadores de lateral direito. Eu quero um desses 3. O melhor meia esquerda desses 3 aqui, eu quero um desses 3. Pô, aí chega na hora do vamos ver, muita gente quer ganhar. Eu também quero ganhar. Mas a gente sabe que é difícil, justamente por isso. Porque a parte financeira ela faz a diferença. Então o cara vai lá e busca os melhores. Você junta os melhores, é óbvio que você tem muito mais chance de ganhar uma partida. Agora vai depender muito da atitude do teu time dentro do campo. A gente sabe, volto a repetir, do potencial da Inter, mas dentro do campo são 11 contra 11. Tiveram aí umas posições de treino para separar para pegar a Inter, como é que foi que vocês focaram nesse jogo? Bom, a gente viu bastante os vídeos deles, a gente trabalhou muito em cima disso, a parte tática, né? De entender como eles nos pressionam também, para a gente saber melhores formas e atalhos para conseguir sair jogando, né? E também na hora da nossa pressão, como eles se organizam em campo, né? O que eles buscam fazer também. Então o Renato buscou detalhar para a gente, né? A comissão dele também, nos treinamentos a gente ficou bem atento a isso, porque isso já nos ajudou em outros momentos e acredito que vai nos ajudar amanhã também. Renato, os jogos que o Fluminense fez, o primeiro, o Dortmund foi melhor, foi o jogo mais elogiado. E agora vocês voltam a enfrentar um time europeu. O que é que toda a preparação do primeiro jogo e até a atuação de vocês serve como modelo para o jogo de amanhã? Eu acho que todo jogo ele traz para a gente uma lição boa e ruim, né? Isso tirando resultado, tirando, enfim, gols ou não. Né? No Dortmund, acredito que a gente fez um grande jogo, mas nem por a gente ter feito um grande jogo não tem pontos negativos, que a gente também viu. Assim como talvez do Mamelodi ficou uma impressão talvez não tão boa quanto a do Dortmund, mas também a gente tem que encontrar pontos positivos que a gente fez de bom.
né? A gente tenta analisar dessa forma e acho que, pegando de exemplo esse jogo do Borussia, a gente tem que, principalmente, repetir essa intensidade que a gente fez nessa partida. Acho que vai ser muito importante, sabendo que a equipe deles também é um time muito intenso, né? Um time italiano que tem uma parte defensiva muito consistente também. Então, acho que essas são as chaves que a gente tem que pegar de exemplo desses jogos. A atuação dos brasileiros, também. A atuação dos brasileiros, né, foi surpreendente e surpreendeu todo mundo. Mas agora esse jogo do Fluminense do Rio, como é que vocês sentem nessa carga? Vocês estão prontos? Como é que está a mentalidade para esse jogo que está vindo? Acabou o jogo do Flamengo? Assim, a gente está pensando mais da porta para dentro, né? A gente busca pensar no nosso trabalho, independente se as outras equipes passassem ou não. A gente ainda vai continuar tendo que ter esse desafio amanhã. Claro que é uma responsabilidade, como a nossa profissão acho que pede isso, né? Uma responsabilidade muito grande vestir a camisa do Fluminense. E todos que estão aqui estão, acredito, aptos, né, a representar essa camisa, estão sonhando assim como torcedor. Então acho que sonhar é de graça e a gente vai buscar fazer nosso papel. Renato, depois de todos esses jogos da primeira fase, Renato bateu muito na tecla do foco, né? Enfim, ele acha que naquele jogo de Borussia foi foco o tempo inteiro, intensidade lá em cima o tempo inteiro. Nos outros dois jogos, talvez tenha faltado um pouquinho de foco no começo do jogo. Isso continua sendo algo que está batendo até com vocês, pensando nesse jogo ainda? Foco? Sem dúvida. A gente trabalha, né? É um treinamento também, manter o foco nos treinamentos, a gente passa isso para o jogo, querendo ou não, são 90 minutos que a gente está ali exercendo o nosso trabalho, fazendo o que a gente mais gosta de fazer, e acho que o foco é o mínimo que a gente tem que ter durante os 90 minutos. É claro, né? Uma vez ou outra vão acontecer erros, faz parte do futebol, por isso que o futebol é tão apaixonante, mas acredito que manter o foco, isso não quer dizer que não vai errar, mas sim manter uma intensidade alta, manter um nível alto de desempenho, independente do resultado, e acho que é isso que o Renato busca frisar para a gente. Renato, pelo nível que a gente tem visto dos principais clubes europeus, a gente viu hoje o Flamengo, que é um dos melhores times do nosso futebol, e sofreu na mão do Bayern. Eu acho que, creio que seja necessário fazer o jogo da vida, o Fluminense fazer o jogo da sua vida para avançar diante do atual vice-campeão da Champions. É assim que vocês estão encarando isso? E se para você, por tudo que você já viveu na carreira, seria o maior jogo da sua vida, se dá para descrever dessa forma? Eu acho que daqui para frente é exatamente o que você falou, são finais, né? A gente tem que tratar como finais. A gente sabe da importância de uma vitória, de uma classificação amanhã para nós como equipe, para nós como indivíduos, para nossa torcida, para o nosso país, né? Então a gente se preparou justamente para viver um momento desse, né? Eu acredito que sim, sem dúvida o maior jogo da minha carreira, talvez o maior campeonato da história de clubes, e poder estar participando disso, vivendo esse momento, tendo minha família aqui junto comigo, tendo pessoas que eu gosto de conviver no dia a dia, que a gente acaba vivendo com esses caras mais do que com a nossa família. Então, acredito que sim, é um momento especial, um momento único. A gente tem que desfrutar disso, mas com muita responsabilidade, porque a gente sabe do que significaria uma classificação para o Fluminense. Boa tarde. A pergunta eu acho que é a mais óbvia: como está a sua condição física e se você, quantos minutos ou se você tem condição de entrar em campo amanhã contra a equipe? Primeiramente, boa tarde. Estou me recuperando muito bem, acho que clinicamente estou 100%. Agora tenho que pegar mais condição física e, bom, para aí foi falado com o treinador, se ele me precisar, vou estar disponível para ajudar o grupo, para isso que foi que vim, para somar. E, bom, esperamos que a gente faça um bom jogo amanhã. Doutor, você infelizmente vem sofrendo com algumas lesões musculares ultimamente e já chegou com essa lesão que você teve no jogo do seu país. Como mostrar para o torcedor que ele não precisa ter desconfiança em relação à sua condição, até pensando a longo prazo? Não, acho que foi mais um erro que eu fiz, irresponsavelmente da minha parte, de saber que eu não estava bem para jogar desde o começo lá com o Santos, e por aí foi forçado e levado para jogar alguns jogos. Também pelo momento que estava passando o clube, e quis ajudar, mas eu me atrapalhei
fiquemos atrapalhando e bom, creio que isso é parte de saber que quando você está bem pode ir, se não está bem não pode. Mas agora estou aqui, estou feliz, um corpo médico muito bom, que me tratou bem desde que cheguei e acho que fizeram um belo trabalho. Agora falta recuperar 100% físicamente. Jefferson, lo mismo que le preguntaba a Germán, ¿qué experiencia o qué sacaron del partido que vieron entre River e Inter para enfrentarlo mañana? No, por ahí vimos varios partidos, sabemos que es un equipo muy fuerte, también personalmente cada jugador lo vio esa temporada que hizo, que llegó a la final de la Champions, tenemos que tener cuidado con ello, pero bueno, creo que también tenemos que mirar un poco a nosotros, hacer nuestro trabajo y bueno, nosotros queremos hacer un partido muy bueno para ver si logramos la clasificación. Pedro, você teve uma passagem muito importante pelo Grêmio, né? Fez um bom ano por lá com o Renato, né? Que vai ser o seu treinador também no Fluminense. Queria que você pudesse compartilhar como é que foi esse primeiro contato com o Renato, o que ele te pediu nessa sua chegada, o que ele espera de você e como você pode contribuir para o Fluminense já de imediato, quem sabe já no jogo de amanhã. Não, o Renato tem uma linda relação. A gente trabalhou o ano passado no Grêmio, por aí fizemos uma boa relação, no sentido que ele me conhece muito bem, conheço muito ele, sabemos trabalhar, ele sabe lidar, ele sabe como são minhas características para jogar e bom, ele saberá o momento de me botar para jogar, de me colocar e bom, de verdade estou 100% disponível quando ele estiver pronto. Soteldo, o Gazeta TV representa o torcedor do Fluminense. Quero te dar as boas-vindas a esse clube tão amado. Obrigado. Foi uma contratação que o torcedor do Fluminense aprovou tanto e quis tanto, já há algum tempo, inclusive. E queria saber de você, já estrear com essa camisa num jogo tão importante. Como é que está o sentimento, como é que está o coração para esse jogo? Na verdade, ansioso, né? Porque cheguei e veia o jogo de fora, estava muito ansioso por entrar, queria ajudar meus companheiros, porque eu não gosto de ficar de fora. Bom, agora, bom, como falei com o Renato, estou preparado. Se ele me precisar em algum momento, eu vou estar aí. Mas acho que, de verdade, estou muito feliz de chegar nesse clube e espero dar muita alegria para o torcedor do Fluminense. Vamos, a gente confia muito em você. Obrigado, obrigado. Jefferson, mañana va a ser calor como vino haciendo todos estos partidos. ¿Te ha tocado jugar con tantas altas temperaturas? ¿Cómo te adaptás? ¿Cuánto crees que influye en el partido? Sí, por ahí ya se vienen jugando algunos partidos con esa temperatura. Creo que bueno. O jogo de 200 desde que você começou a vestir a camisa do Fluminense. E é um jogo histórico do Fluminense também. Quão importante é esse jogo para você e para o Fluminense, se tratando de etapas de final de Copa do Mundo, para você marcando o jogo de 200? É muito importante, né, poder chegar a uma oitava de definição. A gente está muito bem preparado, estou muito feliz por jogar minha partida 200 com a camisa do Fluminense, então preparamos muito bem o jogo para poder fazer nosso melhor e, Deus quiser, poder fazer um gol. Carlos, jogos como o de amanhã, talvez para times como o do Brasil, sejam jogos de poucas oportunidades. A bola que passa tem que aproveitar. Você vem de uma lesão chata. Como é que você está nessa evolução de ritmo de jogo para tentar ter melhores condições de aproveitar uma chance se ela passar por você? Estou muito bem, 100% já recuperado, a gente está pouco a pouco pegando mais ritmo, que é o que precisava, mas com certeza me preparei muito bem para poder chegar da melhor performance aqui, então sempre acreditando que em qualquer momento a bola pode chegar e fazer o melhor para que possa fazer o gol e a gente possa passar de fase. Dos 3 times do Rio de Janeiro, 2 já foram eliminados. Do Rio, o resto do Fluminense vai enfrentar a equipe que é a atual vice-campeã da Liga dos Campeões. Dentro daquilo que vocês já vivenciaram dentro desse torneio, daquilo que vocês estão observando de fora também em relação a outros jogos, como é que vocês estão tratando esse jogo? O Fluminense ele vai para tentar impor o seu jogo contra um time forte como o da Inter, ou a responsabilidade é mais deles? Dá realmente para sonhar com essas quartas de final? Como é que dá a sensação de vocês? Muito legal
o ambiente está muito bom, com muita confiança de fazer nosso melhor jogo, de poder ficar conectado com o companheiro do lado, poder ficar muito próximo, muito perto para poder fazer um grande jogo. A gente está muito convencido de que podemos fazer um grande jogo, então eu acho que a intensidade temos que aplicar dentro do campo e poder chegar com mais gente dentro da área para poder fazer os gols, mas o time está 100% confiável. Germán, recién el técnico italiano dijo que el partido con River les va a servir como experiencia para enfrentarlos a ustedes. ¿Qué pudieron aprender ustedes viendo el partido de River e Inter? Bueno, obviamente que todos los partidos son diferentes, pero la intensidad con la que se juega es muy alta. Tenés que estar 100% concentrado porque en cualquier momento te pueden hacer un gol. Entonces creo que la clave va a estar ahí, poder tener el cero en nuestro arco y poder crear situaciones de goles para poder passar de fase, pero está todo muito equilibrado. Germán, Casete, eu estou aqui representando o torcedor, não estou aqui para te fazer uma pergunta, estou aqui para te passar todo o carinho, o amor que o torcedor do Fluminense tem por você, dizer que o torcedor confia demais em você, você é um jogador histórico, é literalmente o nosso 01, e demonstrar aqui todo o sentimento que o torcedor tem por você. Todas as boas energias, as boas vibrações, que a gente tem certeza absoluta que você mais uma vez vai decidir a nosso favor, beleza? Queria que você desse uma palavra aí para o torcedor do Fluminense que tanto te ama. Agradecer sempre, eu sou muito grato à torcida do Fluminense por todo esse carinho, por todo esse apoio que sempre eles me dão. Para mim é muito importante, né, poder entrar dentro do campo e que eles confiem em minhas qualidades. Eu sei que faço de tudo para que as coisas aconteçam dentro do campo. Obviamente que eu sempre vivo do gol, então esperemos que seja uma boa partida para nós e que Germán Cano possa fazer o gol. Foi ele daí que eu faço daqui. É isso aí, faz ele. Muito obrigado. Solo una pregunta de Italia. ¿Tienes una relación de amistad con Lautaro Martínez? ¿Os conocéis? ¿Lo habéis hablado? No tenemos relación, pero bueno, estuvimos con mi familia alentando en el Mundial de Qatar y mismo también en la Copa América cuando se jugó la final en el Maracaná. Estuvimos asistiendo y la verdad que es un grandísimo jugador con muchísimas cualidades y recursos muy buenos, entonces de nuestro lado hay que estar muy atentos porque en cualquier momento él es muy peligroso. Muito bem, é isso. Eu acho que em termos de escalação a gente tem falado sobre isso nesses últimos dias. Não vejo o Renato fazendo muitas mudanças. Eu acho que o que tinha que ser feito de preparação já foi feito. As opções hoje, creio que a escalação com 3 volantes, com Hércules, com Martinelli e Nonato, seja a melhor opção para o Fluminense diante do poder que esse adversário tem. O Canóbio deve começar no ataque pela sua capacidade de marcação e Germán Cano acho que deve também ser o titular. O Renato pode surpreender de alguma forma? Sempre pode. O Renato, quem trabalha no dia a dia com o Renato fala que é uma caixinha de surpresa, sempre pode pintar alguma coisa. Mas se eu tivesse que apostar hoje, a não ser para uma mudança por necessidade, por questões físicas, fora isso, eu acho que veremos aquela base que estreou contra o Borussia, que jogou contra uma Melodia também, acho que não vai sair muito disso. Estou falando aqui do Bank of America Stadium, que é um estádio ali com capacidade para 75 mil pessoas, um estádio muito bonito, por sinal, como todos que a gente foi até aqui agora, mas o entorno dele é menor, então acho que o acesso do torcedor, e é bem no centro assim, da cidade, que não é uma cidade muito grande, uma cidade média aqui nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, é a casa do Charlotte FC, que joga a MLS, do Carolina Panthers, que joga a NFL. Então é um estádio muito bem organizado, bem localizado, próximo, né? A torcida do Fluminense vai ficar concentrada aqui amanhã a mais ou menos 10 minutos ou menos daqui. Então a galera já vai fazer uma festa lá hoje. Amanhã o pré-jogo vai ser no Valhalla, que é um bar que está recebendo aqui torcedores do Fluminense. E a ideia é sair mais ou menos 11h30, meio-dia, mais ou menos por aí. Uma passeata, vindo todo mundo a pé para o estádio. Estilo passeata Yang Flu.
Se isso realmente acontecer dessa forma, acho que vai ser bem bonito. E claro, a gente vai acompanhar tudo de pertinho para vocês já dentro do nosso pré-jogo, no Jornada, aqui direto de Charlotte, direto do Bank of America Stadium. Fechou, pessoal? É isso. Deixa aí seu like, se inscreva no canal. A gente volta amanhã, como sempre, a partir das 6 da manhã com o nosso pré-jogo. Todas as informações, análises de Fluminense e Internacional para esse jogo, para essa decisão, para essa final. É Copa do Mundo, a expectativa está lá em cima, a ansiedade está lá em cima, não tem como ser diferente. E, se Deus quiser, amanhã vamos viver uma história muito bonita por aqui. Fechou? Um abraço, tamo junto.